Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estar neste lugar, né, irmãos? É aqui que nós lutamos as nossas guerras e o Senhor nos dá força. Aqui que você chega às vezes entristecido e o Senhor te traz alegria. Muitos não entendem o que você vem fazer aqui, às vezes chateado, entristecido, mas você vem aqui porque Deus tem água para a sua vida. Deus tem poder para fazer muitas coisas em nossas vidas. Amém? Aplauda o Senhor, vamos adorar o Senhor, que Ele é digno. Aleluias! Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, aleluias, levantamos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, digno de glória. Diga! Aleluias! Levantamos nossas mãos. Para quê? Para te adorar. Digno! Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos. Para te adorar, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Diga assim, ó. Porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Oh, glória! Não há outro igual a ti, porque grande é um Deus de milagres. Não há outro igual a ti. Vejo que a vitória do Senhor. Você veio buscar vitória? Está pregando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada em casa de oração. E essa casa será chamada em casa de louvor. E essa casa será chamada em casa de oração. E essa casa será chamada em casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo
é o Senhor. Sinto Deus presente aqui neste lugar, operando, amados, e operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, não podemos nele descansar, pois a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada de casa de oração. E essa casa será chamada de casa de louvor. E essa casa será chamada de casa de oração. Aleluias! E essa casa será chamada de casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias! Oh, glórias! Estou no meu jardim, tranquei a porta. Oh, glória! Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que nunca, Deus, hey! E o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Oh, glória! Só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Diga: estou, oh, glórias, no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos nunca, Deus, e perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, mas o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias.
só pra te adorar. E quero ser seu bom perfume, primeira essência do teu jardim particular. Te adoro, diga a ele, vem sobre mim, diga, sobre a minha família, sobre a minha casa, yeah. Eu te adoro, te adoro, eu te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia! Aleluia! Vem sobre nós, Senhor, aos que estão cansados, sobrecarregados. Vem sobre o teu povo, a tua igreja. Aleluia! Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que Deus abençoe a sua família. Podeis sentar em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Amém. Para mim é uma enorme alegria poder estar aqui compartilhando com vocês. Nós estamos chegando no 7º dia da campanha, uma semana já. E Deus tem feito grandes coisas neste lugar, não tem feito? Mas Deus ele ainda tem muito mais. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo em Salmos 30. Salmos 30. Salmos 30. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes e não deixastes que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Vamos ler até aí só. Feche seus olhos, incline seu rosto. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui, Deus. Deus, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias, Pai. Deus, eu coloco diante de Ti esse momento, Pai, eis aqui Tua palavra, eu te peço, Espírito de sabedoria e revelação, Deus, através da luz das Escrituras, o Senhor possa se revelar a nós, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa estar comunicando aquilo que o Senhor quer neste lugar, Deus. Desde já nós repreendemos todo espírito contrário àquilo que o Senhor quer fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém.
Sabe, nesse texto é um texto que eu gosto muito, mas hoje eu queria dar ênfase nos 2 últimos versículos que nós lemos, que é o versículo 6 e 7, onde o rei Davi ele diz o seguinte, ele diz, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Sabe, para quem não conhece Salmos, ele não é somente um livro que é por capítulos, é uma coletânea de canções, de louvores, onde nós vamos encontrar vários louvores, vários cânticos, na maioria deles são escritos por Davi, e nesse caso mais um cântico, mais um louvor escrito por Davi, e nós vemos que Davi, ele chega no momento onde ele diz, jamais serei abalado. Senhor, o Senhor me deu firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Não sei se você consegue entender muito bem o que está acontecendo aqui, mas o contexto é que Davi ele já tinha chegado, talvez no ápice do seu reino, no auge do seu governo. Ele era o rei de Israel. Tudo aquilo que um dia ele sonhou ter, ele já tinha. Tudo aquilo que foi prometido para ele ter, ele já havia conquistado, ele estava nessa posição. Tudo que um dia ele quis ter, ele havia chegado naquele lugar. Sabe, Davi ele olha para tudo isso e ele diz, jamais serei abalado. O Senhor me deu favor, foi você, Deus, que me deu isso. Me deu firmeza e estabilidade e eu cheguei nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, Davi ele diz que quando ele percebe, ao mesmo tempo que ele pensa nisso, jamais serei abalado, ele percebe que o rosto de Deus havia se escondido e ele fica aterrorizado. Sabe, eu estava meditando sobre isso, na verdade eu também já sabia que eu iria pregar nesses dias, e eu pensei, tomara que seja no início, porque aí não se esgotam os textos bíblicos e eu consigo ser um dos primeiros a falar sobre aqueles textos chaves. Mas quando meu pai me falou que seria no 7º dia, eu falei, meu Deus, tomara que não se esgotem os textos. Mas eu faço aniversário em fevereiro e sempre eu peço a Deus como presente uma palavra para quem possa me guiar durante esse ano. E desse ano foi diferente, essa palavra que eu sempre peço a Deus veio antes, e antes disso acontecer eu já tinha uma noção daquilo que Deus queria que eu falasse. E talvez você me ouvindo falar sobre esse texto, talvez você não consiga enxergar o que isso tem a ver com o ano de júbilo, o que isso tem a ver com o ano de alegria, o que isso tem a ver com o ano de prazer. Sabe, não sei se você entendeu muito bem, mas Davi ele tinha e ele havia conquistado tudo o que um dia ele sempre quis. Tudo aquilo que um dia ele sonhou ter, ele já tinha. Tudo aquilo que havia sido prometido para ele, ele chegou naquele lugar. Mas sabe, ao mesmo tempo que ele tinha tudo isso, e ele estava talvez no melhor lugar que ele poderia estar, no lugar que ele sempre havia sonhado estar, ele percebe que o rosto de Deus havia se escondido dele. Sabe, o que mais me chama a atenção é a reação que Davi tem. Sabe, porque Davi muito bem, ele poderia ter dito, tudo bem, eu já conquistei tudo aquilo que eu tinha, eu já conquistei tudo aquilo que eu sempre quis, eu tenho o que Deus me prometeu. E ele poderia muito bem continuar sua vida vivendo, sabendo que o rosto de Deus não estava mais virado para ele. Mas a reação que Davi tem é que ele fica aterrorizado. Davi ele fica surpreso, ele fica aterrorizado. E se nós continuarmos lendo os versículos, nós vamos ver que Davi ele começa a pedir misericórdia de Deus e ele volta até Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Que esse texto ele me ensina que o maior prazer, a maior satisfação e a alegria que Davi tinha não foi naquilo que ele conquistou. Sabe, não foi no que um dia Deus prometeu para ele, porque foi Deus que havia prometido para ele que ele chegaria naquele lugar e ele chegou. Sabe, a maior satisfação e alegria de Davi não estava simplesmente em ter conquistado e ter conseguido todas aquelas coisas. Mas esse texto demonstra que a maior prazer e a maior satisfação de Davi, a maior alegria de Davi estava que quando ele percebe que o rosto de Deus não estava mais nele, que a presença de Deus não estava mais, que a aprovação de Deus não estava mais, ele precisava voltar para aquele lugar. Sabe, a maior alegria de Davi estava em ser aprovado por Deus, em agradar a Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar bem breve com vocês, porque se eu demorar eu vou ter problemas em casa, então prometo ser bem breve. Então eu quero falar sobre vocês, sobre nós vivermos uma vida em alegria, mas numa alegria que busca agradar a Deus. Sabe, e é interessante porque eu me pergunto, se fôssemos nós na situação de Davi, sabe, nós vemos aqui, esse texto ele me ensina que a maior preocupação de Davi foi fazer, e o maior prazer de Davi estava em saber se o rosto de Deus estava para ele, em agradar a Deus. Mas sabe, eu me pergunto, se fôssemos nós nessa posição de Davi, sabe, nós viramos o ano, eu não sei vocês, acredito que vocês façam igual que eu, mas sempre nós viramos com alguns planos.
nós sonhamos algumas coisas, nós temos objetivos que queremos alcançar, nós temos sonhos que queremos atingir. E sabe, eu me pergunto, se fosse eu na situação de Davi, onde tudo aquilo que um dia eu sonhei, tudo aquilo que um dia eu pedi, eu já tivesse isso. Sabe, se tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você sempre batalhou para ter, você já tivesse isso. Mas ao mesmo tempo que você tem isso, o rosto de Deus se vira de você, o que você faria? Sabe, não é uma situação muito fácil. Sabe, é muito fácil nós falarmos aqui, não, obviamente eu seguiria e eu agradaria a Deus. Mas não é uma situação fácil. Sabe, e não é errado você sonhar e você querer atingir algumas coisas. A Bíblia nos diz que onde a presença de Deus está, Ele demanda bênçãos naquele lugar. Sabe, nós temos falado muito sobre esses dias, sobre o que nós queremos conquistar e nossa vitória vai estar em Jesus. Sabe, mas uma das minhas maiores orações, e eu já tinha lido esse texto há algum tempo atrás, e uma das coisas que eu sempre tenho orado é que eu não use Deus. Sabe, que meu ministério, que minha vida não seja uma vida de usar a Deus. Onde Deus simplesmente vai ser aquela pessoa que vai me dar aquilo que eu quero ter, ou simplesmente aquela pessoa que vai realizar os sonhos ministeriais que eu tenho, ou sonhos profissionais que eu quero atingir. Mas sabe que minha maior preocupação está, e que esteja, em saber se o rosto de Deus ele está me olhando, se Deus se está agradando com aquilo que eu faço. Sabe, nossa maior preocupação, nosso prazer, nossa satisfação, nossa alegria precisa estar em se Deus está aprovando aquilo que nós fazemos. Sabe, se Deus está contente com a maneira que nós estamos vivendo. Sabe, é interessante porque se nós olhamos para Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sabe, e o amor ele pode se esfriar e tudo continuar normal do lado de fora. É como Deus ele diz à igreja de Éfeso, né? Eu conheço suas obras, eu conheço o zelo que vocês têm, eu conheço o que vocês fazem de bem. Mas vocês perderam o primeiro amor. Sabe, nós podemos buscar a Deus, nós podemos frequentar a igreja, nós podemos querer atingir coisas que Deus ele pode nos dar e não há nenhum problema nisso. Sabe, isso não é errado porque isso é algo bíblico. Mas nossa maior satisfação não pode estar nisso. Nossa maior alegria não pode estar em simplesmente nós ficarmos satisfeitos com simplesmente aquilo que Deus ele pode nos dar. Mas sabe, não é sobre isso, é sobre sabermos que Deus ele está aprovando aquilo que nós fazemos. É sobre sabermos que Deus está alegre com a vida que nós estamos levando. E nós estarmos alegres porque nós estamos sendo aqueles filhos que Deus se agrada. Sabe, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Outra coisa que me chama muito a atenção é que nós vemos que a vida de Davi ele teve uma história com Deus. Se nós olharmos para o início da vida de Davi, ele teve uma história com Deus. Mas se nós pegarmos momentos ruins e isolados de Davi, nós vemos que Davi ele mentiu, Davi ele adulterou, Davi ele matou. E talvez se nós pegarmos esses momentos isolados da vida de Davi, talvez nós podemos achar que Davi ele foi uma pessoa ruim. Mas Davi ele teve uma história com Deus. Sabe, infelizmente, nossa história com Deus não vai ser uma história, uma linha reta. Sabe, nossa história com Deus, nossa vida com Deus, infelizmente não vai ser uma vida totalmente constante ou totalmente linear. Nós vamos passar por momentos de altos e baixos, e isso faz parte, assim como Davi passou. Sabe, mas o mais interessante, o que mais me chama a atenção é que Davi ele tinha uma história com Deus. Sabe por quê? Porque nós vemos que se nós congelamos esses fatos da vida de Davi, onde ele estava fazendo coisas erradas, nós podemos dizer, ele está condenado. Porque ele matou, como uma pessoa que matou, como uma pessoa que adulterou, uma pessoa que mentiu e tentou esconder seu erro, como essa pessoa vai ser segundo o coração de Deus? Se nós congelarmos esses fatos, nós podemos condenar a vida de Davi. Sabe, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Davi que cometeu todas essas coisas, quando o primeiro profeta foi falar com ele e disse, Davi, Deus ele te abandonou. Davi ele era rei. Ele poderia ter mandado matar Natã e ninguém ficaria sabendo. Ele poderia ter se desfeito daquele profeta e ninguém saberia disso. Talvez ninguém mais saberia daquela história. Mas no momento que Davi ele percebe que aquele profeta chega até ele e diz, Davi, Deus ele te abandonou. E faz aquela história, né? Faz uma analogia com Davi e conta, e Davi percebe do erro que ele tinha. Davi ele volta a ter Deus.
Porque Davi, ele tinha uma história com Deus. Sabe, se nós olharmos desde o início da vida de Davi, quando nós vemos que Deus, ele manda que Samuel vá até a casa do seu pai, de Jessé, nós vemos que Jessé, ele começa a mostrar todos os seus filhos. Ele começa a mostrar desde o mais forte até o mais belo, desde aquele que tinha mais proatividade para fazer algumas coisas. E chega um momento que Samuel, ele diz, não é nenhum desses. Você não tem nenhum mais filho. E Jessé é interessante porque Jessé, ele diz, eu tenho o mais pequeno, o menor deles. Mas a palavra aqui utilizada no hebraico é katon. E katon significa algo que é imprestável, algo que não serve, algo que não tem importância. Sabe, e aquela pessoa era Davi. Então Davi, nós vimos que desde o início da sua vida, ele já era alguém que era rejeitado. Alguém que era rejeitado pelo seu próprio pai. Seu próprio pai tratava assim Davi. E nós conhecemos a história, Davi é ungido por Samuel. Mas no momento que Davi é ungido, ele não se torna rei. Ele continua trilhando toda uma história, ele continua construindo uma história com Deus. Nós conhecemos a história onde Davi, os irmãos de Davi estavam na guerra, Davi era mais novo, ele não estava, ele cuidava do campo, cuidava das ovelhas do seu pai. Nós conhecemos a história que Davi vai a levar alimento para os seus irmãos, e ele vê um gigante zombando do seu povo. E talvez Davi se torna daquela valentia que ele já tinha, e ele começa a batalhar, e ele luta com aquele gigante, e ele vence aquele gigante. Não sei se vocês lembram, havia uma promessa que o rei Saul havia feito para Davi, que a pessoa que vencesse aquele gigante se casaria com sua filha. Mas se nós olhamos para a Bíblia, isso não acontece. Nós vemos mais uma vez Davi sendo deixado para trás. Ele faz aquilo que ele deveria fazer e nós não vemos que isso acontece. Nós vemos que mais uma vez Davi, ele luta, e ele continua construindo uma vida com Deus. Isso não fez Davi paralisar. Davi, ele continua. Mesmo sendo ungido por Deus, mesmo tendo vencido aquele gigante, nós vemos que Davi, ele continua trilhando sua história com Deus. Nós vemos que o próprio Saul tenta matar Davi mais de uma vez. Numa das vezes, Davi, ele estava tocando uma harpa. Enquanto ele tocava uma harpa, o próprio rei, ele joga uma lança até Davi. Ele consegue desviar dela e ele precisa fugir, com a ajuda de Mical. E nós vemos que, mesmo assim, Davi, em nenhum momento, ele chega e ele começa a reclamar com Deus. Ele diz, Deus, você me prometeu, eu fui ungido pelo Senhor, eu fiz tudo aquilo que você queria que eu fizesse, eu fiz. Eu estou sendo fiel com você. Em nenhum momento nós vemos Davi questionando isso. Mas Davi, ele continua. Isso não paralisou Davi. Ele continua construindo sua história com Deus. Sabe, as recompensas, todos nós queremos atingir as recompensas. Mas as recompensas nós encontramos dentro das adversidades. Sabe, as recompensas nós encontramos dentro das adversidades. Davi só desfrutou do trono porque ele derrotou um gigante. Davi só desfrutou do trono porque ele derrotou um gigante. Assim como ele derrotou um leão, assim como ele derrotou um urso, assim como ele passou pela perseguição de Saul. Sabe, o que eu quero te dizer é que nossa vida ela vai ser recheada por problemas. Sabe, nós estamos falando muito sobre o júbilo e de fato eu acredito que esse seja o ano do júbilo. Mas o que eu quero te dizer é que nossa vida ela não simplesmente vai ser em uma linha reta onde nós sempre vamos viver bem com Deus. Não. Mas nós vamos passar por dificuldades. Sabe, nós vamos passar por problemas. Vão ter coisas que irão acontecer, que irão nos chatear. Talvez você irá se desanimar de vir aqui na igreja. Talvez alguma pessoa irá te chatear. Talvez você irá chatear alguma pessoa. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa continuar. Você precisa escrever uma história com Deus. Sabe, o pecado que Davi cometeu e as coisas pelas quais Davi passou não fizeram Davi se paralisar. Ele continuou porque ele queria escrever uma história com Deus e ele escreveu se tornando um homem segundo o coração de Deus. Sabe, eu tive a oportunidade, e eu já parto para o final também, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que pregam pelo nosso país. Eu participei de alguns treinamentos juntos com alguns deles e durante esse tempo de ministério eu tenho conhecido alguns deles. E sabe, desde pessoas que pregam em diversos lugares, que viajam às nações. Sabe, muitas pessoas pagam para ouvir essas pessoas. Mas sabe, nada substitui e nós não damos valor mais para essas pessoas do que nossos próprios pastores ou as pessoas que nós temos por perto. Sabe por quê? Porque a história deles eu não conheço. Mas eu conheço a história do nosso pastor, eu sei que ele escreveu uma história com Deus. Eu conheço a história dos nossos pastores, que eles escrevem uma história com Deus. Sabe, o maior valor que está não é no talento ou no dom que uma pessoa pode ter, porque isso é acessível para todos.
Sabe, o dom e o talento Deus ele pode dar para todos. Mas quem tem uma história com Deus, quem escreve uma história com Deus, é aquela pessoa que nós respeitamos. E aquela pessoa que é agradada por Deus. Sabe, eu sei os problemas que o pastor precisou passar, eu sei os problemas que o pastor Ney precisou passar, eu sei a história que eles construíram. Não é simplesmente por ter um talento, um dom, mas é sobre escrever uma história. Sabe, o meu pai, ele ficou quanto tempo sem ver sua mãe, sem ver sua família, ele não sepultou sua mãe faleceu sem ele ver, minha mãe também, e eles continuam escrevendo uma história com Deus. Sabe quantas pessoas que nós conhecemos que têm muito talento, ou que têm muito potencial, mas elas não escreveram uma história com Deus? Sabe, nós escrevermos uma história com Deus é nós não paralisarmos no meio das adversidades. Não, é nós não olharmos para os problemas e nós pararmos. Sabe, as pessoas elas irão te falhar. As pessoas elas irão errar com você. Sabe, talvez a igreja em algum momento ela irá te defraudar, porque nenhuma igreja é perfeita. E talvez você irá se ofender com algumas coisas. Mas sabe, mas essa mensagem é sobre um convite a você abrir mão de se entristecer, abrir mão de se ofender, porque você precisa escrever uma história com Deus. Sabe, para terminar, uma dessas pessoas que eu conheci, não sei, talvez alguns mais jovens irão conhecer, é um dos grandes avivalistas que nós temos aqui no nosso país, é um jovem que hoje tem se tornado uma grande referência no nosso país, que é o João Paulo. O João Paulo, ele é fundador e ele lidera um movimento em Brasília, que o nome é Céu na Terra. Eles, junto com o seu movimento, eles têm feito diversos cultos nas praças, ao ponto que em Brasília, ao ponto da própria Câmara de Deputados Federais reconheceu que desde que eles começaram a se reunir nas praças, a fazer cultos e orações, o número de suicídios diminuiu, o número de bares baixou, começaram a se fechar bares naquele lugar, e ele recebeu o reconhecimento da própria Câmara por aquilo. Mas sabe, eu conheci o João Paulo em 2019, quando ele veio em uma das nossas igrejas, e eu lembro de conversar com ele, ele começou a abrir algo que ele nunca tinha exposto. Ele falou, poucas pessoas sabem, mas eu tomo remédios de tarja preta, eu tenho síndrome do pânico. Ele tem uma das histórias mais tristes de família que você possa acreditar. E isso fez com que ele desenvolvesse muitas enfermidades, entre elas síndrome do pânico, depressão e outras doenças psicossomáticas. Sabe, e ele mostrou em fotos a quantidade de remédios que ele tomava. Mas ele é uma referência, ele é um avivalista, por quê? Porque ele escreve uma história com Deus. Sabe, hoje ele parou de tomar esses remédios, mas ele foi uma pessoa que escreve uma história com Deus. Sabe, os problemas, as dificuldades que ele tinha não fez ele parar, porque ele decidiu escrever uma história com Deus. Sabe, eu gostaria que você ficasse de pé, nós estamos terminando. Sabe, de todas as coisas que eu falei aqui, eu tentei ser o mais breve possível. Mas sabe que nesse ano que nós estamos começando, sabe, eu gostaria de te deixar duas coisas daquilo que eu falei. A primeira coisa, que nosso maior prazer, nossa maior felicidade, nossa maior preocupação esteja em olhar se o rosto de Deus está olhando para nós. Sabe, essa tem sido a minha maior oração. Eu não me importo com aquilo que está acontecendo ou com as coisas que eu tenho conquistado. Mas eu me importo se o rosto de Deus está se agradando, está olhando para mim. Sabe, a segunda coisa, que nesse ano nós possamos escrever uma história com Deus. Sabe, que nossa maior alegria, nosso maior prazer esteja em nós escrevermos uma história com Deus, onde os problemas não irão te paralisar, onde aquilo que as pessoas falam sobre você ou irão falar não irão te paralisar, ou sobre aquilo que você irá ouvir não irá te paralisar, porque você quer escrever uma história com Deus. Amém? Vamos orar. Sabe, não espere que eu comece a orar ou que alguém faça um apelo diferente, mas ore onde você está. Sabe, Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, Deus. Senhor, Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Deus, tem misericórdia de nós. Sabe, Deus, nós pedimos perdão porque nós não temos sido fiéis totalmente, Deus, porque nós não temos Te amado da maneira correta, Deus. Eu Te peço, Deus, tem misericórdia de nós. Eu Te peço, Deus, que o Senhor possa estar se revelando a nós, Deus, cada vez mais e mais. Eu Te peço que o Senhor continue se revelando a nós, que o Senhor continue falando os nossos corações. Eu Te peço que o Senhor possa estar fortalecendo nossos corações, que o Senhor possa estar guiando nossos passos, dando direção para aquilo que nós vamos fazer, Deus. Eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, Deus. Eu Te agradeço, Deus, sem Você nós não seríamos nada.
Nós carecemos do Senhor, Deus, nós precisamos de você. E eu te peço, Deus, continua falando os nossos corações, continua se revelando a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.